Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Sancari e hoje a gente vai falar aqui sobre um tema bem bacana. Então eu faço convite a vocês a compartilhar esse link, seja nas suas redes sociais, seja por e-mail, aí nos grupos do trabalho, e chama toda a equipe, porque esse é um tema que vai fazer bastante sentido com quanto mais pessoas do seu time puderem assistir com você, puderem entender junto com você, beleza? Então vamos lá ao tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre produtividade. A gente vai falar sobre algo que está em alta em muitas redes sociais, muitas pessoas falam sobre produtividade. Não canso de receber e-mails e conteúdos sobre esse tema. Eu pensei em criar um conteúdo que fosse da Desk Manager, que a gente pudesse apresentar tanto para os nossos clientes quanto para aqueles que nos acompanham os lançamentos dos nossos conteúdos, porque seria bacana ter algo ali que apoiasse, entrasse bastante dentro do que a gente pensa aqui na Desk Manager e até mesmo no que a gente faz por aqui. Mas, primeiro, quem sou eu, né? Eu sou responsável pelo marketing da 3 que envolve as empresas da Desk, da Kerouac, da Hosts. Todos esses anos que eu estou aqui na empresa, a gente aprendeu muita coisa sobre gestão de projetos para lidar com os projetos dessas empresas e também projetos entre departamentos, projetos muitas vezes especiais ali, né? A gente teve o lançamento da nossa academia corporativa, que são os vídeos do Desk Academy, a gente teve lançamentos de campanhas em específico, e tudo isso sempre vai nos dando novos conhecimentos e abrindo nossa mente para novas formas de trabalhar. Então, muito do que eu vou falar aqui é dessas coisas que funcionaram, deram certo para mim, e que eu acredito que faz sentido compartilhar com vocês. E aí vale destacar que para funcionar tudo isso, eu vou precisar muito da cooperação de cada um de vocês, porque haverão algumas coisas que podem surgir algumas dúvidas, você pode ficar ali pensando como que eu posso aplicar isso para o meu modelo de trabalho. E se você tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários do vídeo. Se você tiver na estreia desse vídeo, você pode colocar no chat que a equipe vai aí interagindo com você, vai respondendo. Mas o interessante é você interagir com a gente, fazer as perguntas, porque a gente vai estar disponível para poder responder suas perguntas, e também ir atrás das referências, ir atrás dos links. A gente vai deixar bastante material aqui na descrição desse vídeo também. Tem bastante coisa que a gente já fez no blog da Desk, tem bastante coisa que a gente já fez aqui no YouTube, então é legal se aprofundar nesses conteúdos, tá bom? Por exemplo, a gente tem um material que é um e-book todo sobre gestão de projetos, que às vezes pode fazer bastante sentido para você. Mas por que que é interessante para Desk Manager falar sobre produtividade? Se você não sabe, a gente é um help desk que tem a sua ferramenta de gerenciamento de projetos dentro de dos seus recursos, né? A gente tem aqui 12 aplicativos. Entre esses 12 aplicativos, nós temos um aplicativo de gestão de projetos que ajuda bastante nesse tipo de gestão de projeto interno, e a gente, aprendendo, desenvolveu muito essa tecnologia, e a gente também trouxe muitas metodologias diferentes para utilizar dentro dele. Então, hoje no Desk você pode ali utilizar ele desde o básico para você ter todas as suas tarefas dentro dele, quanto você pode usar para criar projetos mais complexos. Então, a gente tem lá diversos departamentos hoje da Desk Manager usando o Desk Manager para gestão de projetos. Então, a gente vai ter desde áreas administrativas, ao marketing, ao desenvolvimento, e também vamos ter vários projetos mais culturais ali. A gente tem a gestão de biblioteca lá dentro do Desk, a gente tem pauta para feedback, tudo gerida dentro do Desk Projetos. Então, são muitas as possibilidades. Caso você queira se aprofundar mais em recursos do Desk Manager, eu fiz um webinar com o Fábio onde a gente se aprofunda em todos esses recursos, inclusive fala de relatórios, fala de certas ferramentas que podem te ajudar, principalmente na gestão de equipes diferentes. Então é bem legal esse conteúdo. A gente vai deixar aqui no card para que você possa assistir ao material, mas também o link está aí na descrição. Eu recomendo, se você ainda não viu aquele material, quando eu terminar esse, corre lá conferir também, que vai ser algo bem complementar aqui das coisas que eu vou falar, tá bom? Mas vamos lá. Por que falar sobre a produtividade? Como eu falei, a gente já experimentou muita coisa no sentido de gestão de projetos dentro da Desk. E quando você está gerindo algum projeto, o que você quer é ser produtivo com ele. Você quer entregar mais resultados com aquele projeto.
E a produtividade ela é um pilar muito importante quando a gente fala de equipes de alto desempenho, equipes de alta performance. Então a gente pensou em criar um material que mostrasse como que a gente busca trabalhar esse pilar que é super importante da produtividade para você também poder levar isso para sua equipe, para você ter uma equipe que entrega altos resultados, uma equipe de alto desempenho. E quando eu falo de uma equipe que entrega um alto desempenho, eu estou falando de uma equipe que ela entrega qualidade, ela entrega pessoas mentalmente saudáveis, ela entrega resultados com custo baixo e ela tem uma entrega de alto valor agregado. Esses pilares são importantes para um time de desempenho e altamente relevantes. E o principal deles, que é mais importante na minha opinião, é pessoas mentalmente saudáveis, porque a gente vai se aprofundar nesse tema, inclusive nessa apresentação, mas o melhor é você entregar esses resultados todos e ainda ter uma equipe saudável, isso é bem importante. E ainda você está entregando resultados valorosos para sua empresa e todo mundo está trabalhando em perfeita harmonia. Então, a produtividade ela é muito relevante nesse sentido, não só no sentido da entrega quantitativa, né, de você entregar muito resultado, muitos números, muitas tarefas, no meu caso, falando como alguém responsável por um departamento de marketing, a gente associa muitas coisas às tarefas. Não é só sobre entregar tarefas, mas como que você vai fazer para entregar elas de uma forma saudável, de uma forma boa, com um resultado excelente. E como é que começa esse papo todo de produtividade, né? A gente vê hoje em tudo quanto é rede social, a gente recebe vários e-mails, vê várias ferramentas que têm o foco de ajudar a ser mais produtivo. Mas isso tudo começa quando? A gente tem a evolução do trabalho e aí a gente começa a sair lá do modelo tradicional, onde a gente tinha fazendas e todo o nosso trabalho era muito ligado a mais uma parte de agronegócio, né, de ter ali a fazenda, você produzir na fazenda, ter a parte de marcenaria, um monte de entregas muito ligadas à natureza e que queriam especialistas trabalhando ali dias e dias para entregar um resultado. A gente começa a evoluir aquilo para ser algo que vai entregar mais rápido, em mais escala. Por exemplo, na Revolução Industrial, a gente está atualmente na quarta Revolução Industrial, tendo passado por três grandes revoluções industriais que mudaram muito este comportamento de produzir algo. A gente passou primeiro pela era da Revolução Industrial do Vapor, onde a gente tem o motor a vapor, que influenciou muito nos trens e na forma de logística da gente se mover e levar materiais de um ponto ao outro. E aí a gente já começa com grandes fábricas utilizando os seus motores para produzir mais, entregar mais resultados. A gente passa por aquela que foi a revolução mais importante, assim, não só no sentido de fábricas e de produzir um produto dentro delas, mas também na entrega de resultados para o mundo, né? Porque ali é bem num período da era de ouro da ciência, onde a gente tem a criação do motor elétrico, a gente tem a criação da corrente alternada, da corrente contínua, a gente começa a ter grandes fábricas nascendo ali, sendo renomes até hoje, né? De, tipo a Toyota, a Ford, e a gente tem ali as fábricas criando os seus processos de produção ali que de ter uma linha de processo de produção, né? Que em cada etapa dessa linha de processo você tem uma pessoa específica fazendo uma ação específica, uma ação que muitas vezes é sempre a mesma, né? Então, falando de carros, você vem com a carcaça do carro, coloca as rodas e tudo mais e vai para a próxima etapa. Então, você tem um período muito importante onde não só surgem novas metodologias, novas tecnologias para se produzir, como também todas as mentalidades de produção. Então, a gente tem, por exemplo, na Toyota, a metodologia enxuta, que é hoje muito utilizada na revolução da computação, que, por exemplo, Lean Startup. Se você já teve algum contato com algum tipo de conhecimento nesse sentido, existe um livro chamado Lean Startup e fala muito sobre esses processos enxutos. E isso tudo já se é falado há muito tempo. É algo que vem lá da Toyota, onde se fala sobre você entregar com processos simples, rápidos e objetivos. Você tem o just in time, né, de entregar as coisas no tempo certo. Você começa a surgir várias mentalidades para se pensar no produto final, em como trabalhar em harmonia. Então, a gente começa a trazer até essas coisas que a gente vai aprendendo ali
na era da revolução da eletricidade para a era da computação. E atualmente, a gente está numa era muito interessante, que é a era da inteligência. Então hoje é comum a gente ouvir falar de Big Data, de Business Intelligence, a gente tem tudo automatizado, a gente tem a conectividade em todas as coisas, tudo pode gerar vários e vários resultados, né. Eu falei aqui agora há pouco sobre a Desk, tem uma ferramenta de gestão de projetos, tudo os dados que são gerados antes do Desk Manager, a gente consegue exportar isso para ferramentas de business intelligence. Eu consigo exportar isso para o Power BI e para muitas outras ferramentas. E eu consigo ter mais dados ali e até correlacionar essas informações agora. Eu consigo saber quais pessoas da minha equipe são mais produtivas, em quais os períodos do dia que elas entregam mais resultados, ou no períodos da semana ou do mês. Eu consigo correlacionar isso com diversos outros fatores. E isso é muito interessante e tudo isso se deve a essa nova era que a gente está vivendo, que é a era dos dados. E a gente vai para algumas dicas para ajudar a ser mais produtivo. Agora que a gente entende como que tudo isso começa, como que tudo isso evolui e como a gente chega até aqui. Eh, Tem uma pesquisa sobre toda a parte de agilidade, que é algo que vai estar super relacionado a esse tema de produtividade, que diz que 52% dos líderes dizem que a aplicação de metodologias ágeis garantiu redução de custos. Isso são dados da América Latina, tá? 94% tiveram melhorias na velocidade de alinhamento com TI, do TI com o negócio. E aí é bem interessante a gente ter essas informações em mente, porque a gente vê que as ferramentas e as metodologias que são utilizadas para nos ajudar a ter mais agilidade, elas realmente funcionam, elas entregam resultados e a gente vê isso sendo aplicado. Não é à toa que elas se popularizaram. Lá atrás, vindo com o Lean Startup, hoje a gente tem várias e várias metodologias que são utilizadas para a gestão ágil, e não só dentro de empresas de tecnologia, né? Cada vez mais empresas, entre aspas, tradicionais, estão trazendo equipes de produto, equipes de ágil para trabalhar dentro da sua empresa, para trazer isso para dentro da empresa. O marketing, que era algo bem antigo, bem tradicional, hoje tem o Agile Marketing, hoje a gente tem equipes de RH utilizando a agilidade para melhorar os seus processos de recrutação, de melhoria de processos internos com as pessoas. Então isso virou realmente algo que está sendo utilizado não só pelas empresas de base tecnológica, mas por muitas empresas do ramo tradicional. E 68% dos projetos tiveram redução de riscos. Isso é bem interessante quando a gente está falando de melhorar na entrega, porque entra naquele pilar que a gente falou sobre você diminuir o investimento, diminuir os custos e melhorar ali a entrega, melhorar a qualidade do que está sendo entregue. Então isso é muito importante, porque a gente diminui também os riscos com isso. Então não é só você entregar de forma ágil, de forma rápida, né? Quando a gente fala da palavra ágil, a gente vem muito de entregar rápido, é você entregar também algo com qualidade e sem nenhum risco, sem nenhum problema nessa sua entrega final. Quando a gente fala de ágil, quando eu falo como eu citei o Desk Manager, a gente vem com o Kanban na cabeça. E o Kanban também é uma das metodologias que começa lá no modelo Toyota, começa com o chão de fábrica, utilizando sinalização visual para você ter as etapas bem claras de um processo, né? Então você tem lá o a fazer, o fazendo e o feito, e aí você tem um produto que vai se mover entre esses status, né, entre esses estágios, ele está a fazer, ele vai começar a ser criado, feito ali, vai ser entregue para um cliente final. E o Kanban vem dessa forma, vem da fábrica, e depois populariza muito no software. E a gente começa a ver diversos softwares que usam o modelo de Kanban para gerir esse tipo de processo, de forma visual, e não só softwares para gestão de projetos. O Desk Manager, por exemplo, tem a sua ferramenta de gestão de chamados, e dentro da sua ferramenta de gestão de chamados, a gente utiliza a metodologia de Kanban dentro do nosso software para ficar mais visual ali os status de um chamado. Então, é útil até nessas outras etapas. E é algo que pode ser usado desde algo simples, de você ter duas colunas, que é uma coluna de tudo que você tem para fazer, é uma coluna para feito, então tinha para fazer isso, fiz, está tá feito.
algo bem simples. Há etapas bem mais complexas, que aí podem ir para 12 estágios, dependendo de todos os processos que você tem lá dentro. A gente vai se aprofundar mais nisso mais para frente, mas a gente vem ali o Kanban se popularizando muito e é super utilizado para gestão de projetos, porque você pode utilizar esse tipo de gestão visual para te ajudar com essa gestão e também pode usar isso para aplicar metodologias ágeis em cima. Então isso é bem interessante e eu vou me referir muito ao modelo de uso do Kanban, porque ele é um modelo simples que dá para você implementar caso você não tenha nada dentro da sua empresa hoje que esteja sendo utilizado. Se você tem uma empresa ali ou departamentos que são da parte de desenvolvimento, também dá para você utilizar. Talvez você tenha que aplicar algumas metodologias ali de acompanhamento diferentes, mas também é algo que você pode utilizar muito no seu desenvolvimento. E se você é de uma empresa, de um departamento de RH, de um departamento jurídico, também dá para usar facilmente. Essa versatilidade é muito interessante, é muito bacana para a gente poder pensar ali e ter em mente, tá? Aí tem um artigo da Desk, que eu trouxe até uma frase aqui, que é um artigo muito bacana, o link vai estar na descrição para você poder se aprofundar, que fala, o Kanban, portanto, é um verdadeiro norte sobre capacidade produtiva da sua equipe e, sobretudo, para trabalhos que exigem intensa capacidade analítica, porque de forma visual você consegue ter todas essas tarefas agrupadas em um estágio e você saber exatamente quantas demandas tem naquele estágio, e ainda mais quando isso está somado a uma ferramenta, a um software de gestão de projetos, você consegue até gerar relatórios em cima disso. Quanto, quantas tarefas você tem em tal etapa, quantos operadores estão naquela etapa, para quantas tarefas tem cada um desses operadores. Então você consegue brincar ali com vários dados que você pode puxar, só se baseando em uma ferramenta que tem o Kanban. Lembrando, eu estou falando aqui muito de software, mas você pode utilizar isso de uma forma visual até na parede e tudo mais, né? A gente pode falar sobre as implicações disso mais para frente, mas até de forma física aí no seu escritório, aí no seu home office, você pode utilizar também. É, e quando a gente começa a falar, tudo começa com uma atividade. No início, quando você entra num departamento, quando você começa um projeto novo, geralmente tudo começa com uma atividade, começa com uma tarefa, começa com um post-it na sua parede ou com uma tarefa registrada no seu software de gestão de projetos. E aí, a partir dessa tarefa, a gente começa a trazer algumas informações para dentro dela. A gente começa a trazer o nome daquela tarefa, qual que é a tarefa que eu tenho, é tirar o lixo para fora, então eu vou dar um nome para essa tarefa. Eu atribuo um status, como a gente falou aqui sobre coisas a fazer, coisas que estamos fazendo e coisas que vão para feito. Eu defino um prazo para ela, que geralmente eu posso colocar nesse post-it, eu posso colocar na maioria das ferramentas, mas dependendo do caso, você não consegue, pode não conseguir dar esse tipo de informação. Você pode, numa tarefa, definir o responsável, se vai ser você ou outro, pode definir outros colaboradores que vão te ajudar nessa demanda, pode dar uma descrição detalhada, isso aqui vai te ser bem útil e fácil de fazer quando você tem um software para isso, né? Quando você pensa em fazer isso em algo físico, né, num post-it, por exemplo, como a gente citou, num papel, fica mais complexo porque são mais informações para você colocar dentro dela. Você vai poder programar essa tarefa. Lá no Desk, por exemplo, a gente utiliza um recurso de tarefas programadas, onde eu consigo programar tarefas recorrentes que eu executo todos os dias, ou todas as semanas, ou mês. Então, dá para você programar isso quando você tem um software que entrega esse tipo de recurso. Pode calcular o tempo, e aqui a gente pode até levar para uma outra metodologia, que é o gráfico de Gantt, ou diagrama de Gantt, dependendo de onde você procurar. É uma solução que tem também dentro do Desk Manager, mas é legal que você pode fazer isso numa planilha, e é interessante até você pesquisar e ver esse tipo de informação, mas no Desk a gente entrega esse tipo de recurso. Então você tem uma data de início, uma data de término, e você tem aquilo visualmente do período de tempo que você vai executar aquela demanda. Então é bem bacana porque você vai ter ali realmente, quando você começa uma tarefa, para ela, engata em outra, para times de desenvolvimento, ou times que geralmente trabalham com poucas tarefas ou querem ver isso de uma forma visual, que vai ajudar a identificar o tanto de tarefas que você tem num período, é bem bacana, é um recurso bem interessante. Então, calcular o tempo pode te entregar até esse tipo de análise visual diferente também.
pode adicionar labels, o que é muito bacana, ainda mais quando você está usando uma gestão visual, que vai chamar a atenção, que você vai ter ali estágios, por exemplo, um exemplo de labels que você pode aplicar uma tarefa, a prioridade, então, prioridade baixa, média ou alta, então isso já é uma coisa visual que você pode utilizar, e às vezes até trazer inúmeros outros detalhes, sabe. A gente usa, por exemplo, como eu falei, o Desk Manager para ser uma pauta para o nosso feedback aqui que a gente faz com a equipe, a gente tem labels utilizados para sinalizar os departamentos, ou tem labels para sinalizar ali o tipo de pauta que se refere, e aí depois você consegue usar filtros e aplicar filtros ali em cima. É bacana você pensar, dentro do que você utiliza hoje, isso é possível? Caso você não utilize um software, você conseguiria fazer isso, utilizando outra forma de anotação? É bacana pensar também para utilizar esse tipo de recurso, que ele é bem útil. Você pode anexar arquivos, então pensa no sentido de você ter uma demanda que ela vai envolver um relatório padrão e você às vezes pode anexar esse relatório, tem imagens envolvidas ou seja qual outra informação que você pode anexar, então é legal você ter um software que entrega esse tipo de solução, mas é legal você sempre pensar em levar esse tipo de dado para dentro da sua tarefa, deixar tudo centralizado lá, por quê? Quanto mais informação você centraliza lá dentro, mais rápido fica para você saber onde está tudo. Então, sempre que você precisar, tiver uma dúvida, você se recorre sempre a essa tarefa. Você pode definir alarmes ali para te lembrar sobre aquela tarefa, pode criar checklists e desmembrar aquela tarefa, pode colocar notificações para quando mover de status, para quando você fizer um comentário, coisas do tipo. Pode criar tarefas recorrentes, pode aplicar filtros, já que você vai ter todo esse tipo de ação de trabalho que você pode fazer ali dentro, você pode filtrar. Como eu disse, comentários, né? Comentários são bem bacanas, ainda mais quando você tem mais pessoas na sua equipe, ou você quer deixar para alguém que vai aprovar aquela demanda, e você pode marcar. É bem interessante você ter esse tipo de colaboração interna numa tarefa. E pode criar até tarefas templates ali que se baseiam em tarefas que geralmente você faz. Então, escrever um e-mail. Eu sempre escrevo um e-mail para escrever, eu utilizo esse tipo de metodologia ou algo do tipo, né? Falando de e-mail, porque no marketing a gente usa muitas estratégias para criar e-mail marketing, né? Mas às vezes você pode pensar aí num relatório e aí é uma parada recorrente, então você pode utilizar uma tarefa template que vai estar ali já até com o relatóriozinho anexado, e aí você só usa essa tarefa template ali para pegar. Do que eu falei aqui, são coisas que você pode utilizar aí na hora que você for começar a colocar as suas tarefas em ordem e tudo mais, mas também são recursos que tem dentro do Desk Manager, e nesse outro webinar que eu citei, me referindo a ele novamente, você pode ir atrás dele que você vai encontrar bastante informações lá, que aí eu me aprofundo 100% nos recursos e não falo só do tipo de recurso. Lá eu mostro os recursos dentro do Desk, isso é bem bacana. E quando você tem um software, pensa que o software ele vai entregar, por exemplo, esse templatezinho aqui que a gente está vendo. Essa seria a carinha dele. Todos aqueles dados a gente consegue ter aqui dentro, né? A gente consegue ter ali a parte do template, do operador, dos operadores, nomes, descrição, quando começa, quando termina, as labels, os checklists, as notificações, compartilhar, anexar coisas, a gente consegue todos esses dados dentro de uma ferramenta ali, que é bacana de colocar. Mas seguindo aqui, a gente tem então essa tarefa, que pode ter todas aquelas informações que eu citei ou não. E aí você já pode aplicar isso dentro de uma metodologia de Kanban, tendo lá seus estágios, que podem ser desde simples a mais complexos. Eu vou trabalhar aqui com 3 estágios simples. Pensa que você tem uma tarefa, você cria uma coluna de coisas que você tem a fazer. Então pega tudo que você tem para você fazer, tudo que tem para sua equipe fazer, atribui lá um nome e o responsável, quando vocês pensam em entregar, qual é a prioridade daquelas demandas, coloca tudo no a fazer. Assim que sua equipe começar a fazer alguma coisa, você sempre tem que estar movendo aquilo para um próximo estágio e deixar aquilo claro para todo mundo. Que entra um ponto relevante para se destacar, ainda mais nos tempos atuais, a gente tem algumas equipes que estão trabalhando no modelo híbrido, no modelo de home office e tudo mais, então tendo ferramentas ali que a gente pode colocar tarefas num software que vai estar disponível para a pessoa acessar em qualquer lugar, é um modelo mais ideal ainda, né? E aí você tem o feito, tudo que foi feito você move lá para executar.
Uma tarefa, ela pode se tornar uma bucha se você não controlar algumas outras coisas que estão além do volume das tarefas, ou seja, de colocar as tarefas com nome, o que que eu tenho que fazer e quando eu tenho que entregar. Tem algumas outras coisas que você vai precisar entregar, seja para o seu cliente, seja para o seu chefe, seja para os seus liderados, que são informações, o que está sendo feito naquele período que eu estou analisando, o que que eu perdi, porque às vezes eu posso perder muitas demandas, eu posso deixar de entregar alguma demanda, eu posso, perder o rumo de alguma tarefa com o que que eu tinha inicialmente, destinado a executar com aquela tarefa. E em outros casos, o perder pode ser até fisicamente, porque você pode estar colocando um monte de post-it aí na sua parede e perder eles fisicamente ali e esquecer completamente daquela demanda. Às vezes você pode perder isso até na sua caixa de e-mail, você pode chegar muitas tarefas por e-mail que você não está, classificando, colocando elas em algum lugar, e você perde essa demanda. Gerar relatórios, então, dependendo aí do que você utiliza ou da metodologia que você está aplicando, se você não está gerando relatórios, é super importante você gerar, nem que seja um dos mais simples, até para você ter uma noção da evolução da sua equipe ou da evolução do seu próprio trabalho, né? Como que você está entregando mais resultados. E se você não for um gestor e for alguém que está sendo gerido por alguém, que está sendo liderado, é legal até você se interessar ali em saber se tem esse tipo de relatório sobre o que você faz, para você poder saber onde melhorar ou saber até o tipo de relatório que você pode pedir ou pode estar fazendo e apresentando para o seu gestor, isso é bem legal. Você pode automatizar, dependendo da ferramenta, dependendo da metodologia, da forma que você está aplicando, você pode gerar algumas automações ali. São automações desde te ajudar, te notificar, automações que vão te ajudar a fazer com que robôs ou que outras tecnologias que você usa nos seus processos para trabalhar já executem alguma ação a partir de um movimento numa etapa ou a partir do disparo de um determinado gatilho. Então, dentro de ferramentas, hoje a gente tem várias integrações que são possíveis, então é legal pensar também até no que dá para automatizar ali, melhorar, dar mais agilidade para você também. E disponibilidade, como eu falei, né, hoje na parte de empresas que estão trabalhando com equipes híbridas e tudo mais, estar disponível, estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, ter isso daí num software que eu possa acessar em qualquer lugar, é super importante. Hoje, por exemplo, eu tenho o Desk Manager tenho instalado no meu celular, tenho um aplicativo, então se eu tiver, às vezes, numa externa, tiver que me ausentar e não estiver com acesso ao computador, eu posso acessar pelo aplicativo, ver as tarefas, saber o que está acontecendo. Então, isso é bem interessante, é bem relevante a gente ter disponibilidade de software, seja no seu celular, no seu computador, onde puder, porque se alguém precisar ou se você precisar, ele vai estar lá para você. E aí vem um outro dado aqui que é bem interessante, que fala que 50% dos trabalhadores dizem que a tecnologia desatualizada tem um efeito moderado na produtividade. E eu falei muito aqui sobre a forma que você vai trabalhar, né? Se você vai utilizar um software, se você vai colocar isso de forma física, se você vai aplicar, seja lá qual for a metodologia, pense sempre nesse dado. Esse dado é bem relevante, porque tecnologia desatualizada pode afetar muito a produtividade da sua equipe. E às vezes você pode estar pensando, puta, minha equipe não está entregando todos os resultados que ela poderia estar entregando, ou eu não consigo extrair todos os resultados que eu gostaria de extrair da minha equipe. E muitas vezes pode ser por conta da tecnologia que você está disponibilizando para sua equipe. Então é bem legal você ter isso em mente. Você está pensando sempre nisso, está preocupado com isso. E essa tecnologia não precisa necessariamente ser a ferramenta para a gestão de projetos que você está utilizando. Isso pode ser qualquer outro tipo de tecnologia que esteja envolvida na entrega de resultados da sua equipe. Seja da tecnologia chamada cadeira à tecnologia de software ou de dados que você está utilizando para análise, qualquer coisa do tipo. Pensa sempre no que está envolvido naquele processo, o que está desatualizado. Muitos, sei lá, tá por aí usando é, o Windows 7 e a gente já está muito avançado nisso. E a gente pode falar que parece brincadeira, mas tem muitas pessoas que fazem isso, né? Tipo, utilizam computadores desatualizados ou até às vezes recursos piratas, né? Então é interessante pensar nisso, de essa está sendo uma economia real ou é algo que está afetando a produtividade da sua equipe e você poderia atualizar aquilo para entregar melhores resultados.
Então, até é legal vocês deixarem um comentário aí se vocês já se viram numa situação do tipo, ou às vezes em alguma empresa que você já trabalhou, ou na empresa que você trabalha atualmente, ou às vezes até com um fornecedor, com algum cliente que você viu que o cliente trabalha de uma forma que não é com uma tecnologia não tão atualizada, isso afeta muito nos processos deles, e muitas vezes até pode influenciar nos seus processos. Então é uma perguntinha aí bacana para você interagir aqui com a gente. Mas vamos lá. Um alerta que eu tenho para trazer para vocês é a paralisia da análise. Eu não sei se você já ouviram falar sobre esse tema, mas a paralisia da análise ela é muito, eu escuto muito ela quando é em artigos ou é associado à parte de análise de dados. Que aí você fala que a partir do momento que você começa a ter muitos dados, você começa a parar diante desses dados, porque você não sabe qual o próximo passo, você não sabe o que fazer. Então pensa que isso pode ocorrer quando você começa a ter um monte de tarefas dentro do seu projeto, quando você começa a ter um monte de demandas para fazer, e aí a única coisa que você consegue fazer é ficar parado olhando tudo aquilo que tem, que está se amontoando ali na sua tela. Então, cuidado com isso, cuidado para você poder ter exatamente o que você precisa ter ali. Às vezes eu sei que a gente quer fazer de tudo e a gente quer resolver todos os problemas, ou às vezes nos é passado diversos problemas para ser resolvido, mas isso pode afetar muito, porque a gente para por excesso, né? A gente vê tudo aquilo que é de demanda e a gente não consegue executar uma única demanda. E mais para frente eu vou falar sobre alguns recursos que a gente pode utilizar para nos ajudar nesse sentido, de analisar o que faz sentido ou não e a gente tirar da nossa frente. Mas por agora, fique com essa mentalidade, pense nisso. Eu vou me preocupar mais com todas as tarefas que eu estou tendo. E eu fico aqui a outra pergunta. Você hoje se vê dessa forma? Você se vê de uma forma onde você tem muita demanda, muita coisa para executar e acaba agindo pouco? Se você se vê nesse momento, pode comentar aqui também. E aí a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, do que a gente pode se aprofundar, o que pode ser feito, para você não ficar paralisado diante de tantas demandas, de tantas tarefas que você tem para executar. Tem essa frase que ela se encaixa muito com isso que eu acabei de falar, que é: "Você não pode controlar todos os eventos que acontecem contigo, mas você pode decidir não ser reduzido por eles". E isso é bem bacana e eu acho que faz todo sentido. Você tem muitas demandas que elas vão vir de clientes, vão vir do seu gestor, às vezes vai vir do mercado, dependendo se você é o gestor, e você precisa executar aquelas demandas. Você pode não controlar tudo isso, mas você não precisa se inferiorizar, não precisa se afetar diante dessas demandas, tá? Então é uma frase bem bacana, printa ela aí, salva ela, vai lá conferir a autora também, que é bem legal essa frase. Mas aí a gente vai para um aviso importante aí, que é bem interessante, que é sobre pessoas que são como esse povinho aqui. Esse povo, a gente pode até fazer a brincadeira, né? Que tem o Zé Povinho, e aí esse é o Zé Povinho. Tem pessoas que elas são como ele, elas são pessoas multitarefas, elas conseguem entregar diversas coisas ao mesmo tempo. O Zé Povinho, por exemplo, ele consegue segurar o material que ele trabalha, ele consegue passar a massa, ele consegue colocar os tijolos, e infelizmente o Zé Povinho pode ter um burnout se ele continuar assim. A gente fala muito sobre ser multitarefa, sobre fazer um monte de demandas e entregar muitos resultados, e tem pessoas até que se vangloriam muito disso, só que eu acho que isso entra muito naqueles 4 pilares que a gente falou sobre times de alta performance. Isso pode afetar muito na sua saúde mental, até na qualidade do seu trabalho, porque penso que quanto mais tarefas você está se dedicando, mais você está estressando o seu corpo, mais você está estressando a sua mente, para executar um monte de demandas ao mesmo tempo. Então é bom você se preocupar e ter em mente que isso pode afetar a sua saúde e a qualidade do seu trabalho. Pensa que o seu foco não está 100% em uma tarefa. E às vezes você pode mandar um e-mail errado, você pode quebrar alguma coisa, entregar algo errado, pode criar um mal-entendido ou não prestar 100% de atenção em alguma coisa. O que adianta você fazer um monte de coisa, mas todas essas coisas chegarem lá na frente, pararem, ter que voltar para serem revisadas, porque algo não passou e não foi totalmente 100%.
Então eu já vi muitas vezes isso acontecendo de demandas que chegam porque a pessoa estava executando um monte de coisa ao mesmo tempo e não conseguiu dar 100% da atenção dela para aquela ação em específico. E estão saindo muitas pesquisas, que eu inclusive estava lendo um artigo ontem sobre isso, que fala muito sobre como que está crescendo, os transtornos, sejam ligados à ansiedade, sejam ligados a burnout e tudo mais, porque as pessoas estão, se esgotando muito mentalmente. A gente se preocupa muito com a saúde física e muitas vezes não se preocupa com a saúde mental. E aí quando a gente vai explorar a fundo, pode ver que a gente tem esses outros problemas que estão afetando. Às vezes você já viu o ritmo de trabalho com o qual você está lidando? Às vezes eu vejo pessoas que elas estão em reunião dirigindo e aí, sabe, tá querendo fazer alguma relatório e faz correndo e aí tem que entregar algum tipo de resultado rápido e tá fazendo muitas tarefas ao mesmo tempo. E isso realmente é saudável? Eu sei que a gente está numa atualmente a nossa geração ela preza muito a entrega de resultados, a velocidade de consumo dessas coisas, né. Hoje a gente tem tudo rápido, tudo é muito agitado, só que isso é tão saudável quando você consegue desacelerar, você consegue entregar as coisas num bom tempo, fazer aquilo com calma. Isso não tipo, diminui muito o seu estresse, isso diminui muito o estresse da sua equipe. Então fica aí um grande alerta ali que eu acho que faz todo sentido, que é essa questão de ser multitarefas, até onde isso é saudável, tá bom? E aí tem uma frasezinha aí que é sobre, não ser a quantidade de tarefas que você entrega, é sobre a qualidade com as qual você entrega essas tarefas. É sobre você entregar aquilo com o máximo de resultado qualitativo dentro daquela demanda. Então, não é melhor você entregar algo que você prestou 100% de atenção e entregou aquilo com todo o cuidado possível, do que algo que você dividiu sua atenção com outra tarefa e às vezes não teve toda a atenção que você queria dentro dela. Então eu acho que é legal a gente começar a focar muito mais em qualidade do que em quantidade. Apesar da quantidade, existir, vamos dar qualidade para essas entregas. E vamos lá nos aprofundar um pouco mais em coisas práticas, né. E para se aprofundar em coisas práticas, mais alguns dados aqui que são interessantes para a gente pensar. Todos esses dados que eu trago é sempre coisas de análise de mercado e que vão ajudar muito a manter o nosso pensamento, porque isso geralmente trabalha com uma amostragem do mercado que é legal da gente estar olhando, observando. E aí foi feita essa pesquisa que ela diz que 44% dos funcionários afirmam que mudança resulta em mais produtividade no trabalho. 81% afirma que preferem que as funções e responsabilidades permaneçam as mesmas. E aí tem um grande questionamento aqui que é, se você quer que os funcionários usem uma nova ferramenta, você precisa procurar por uma que seja fácil de usar. Então, se você vai aplicar alguma metodologia, se você vai aplicar algum recurso, se você vai mudar alguma coisa no processo dos funcionários, nos seus processos, sempre pense em algo que você vai usar de forma fácil. A gente vê ali metodologias como o Scrum e o Kanban, e a gente quer usar o Scrum porque a gente vê com todos os cases de entrega e tudo mais, só que aquilo é muito mais complexo e vai precisar de uma determinação muito maior sua e da sua equipe, às vezes vai precisar de um time de ágil e de funções dentro da sua empresa que no momento você não consegue investir nisso, e às vezes pode ser inviável ali você mudar tanta coisa na hierarquia, porque vai ter até essa dificuldade de aceitação. Em outros momentos, você está em outro estágio da sua empresa e isso é possível de ser aplicado, de ser ajustado ali. Então é interessante você entender os modelos e também consultar a sua equipe e saber se isso é viável, se vai ter aceitação. E às vezes você pode adotar estratégias de penetração de uma nova metodologia aos poucos. Em vez de você mudar todos os processos, você vai trazendo pequenas ações do ágil de cada vez, vai colocando isso nas suas ações ali do dia a dia. Por exemplo, eu tinha falado do Scrum e do Kanban, né, e aí aqui eu trago algumas comparações ali. Quando você escolhe uma metodologia, então é legal você ter claro nessas metodologias, pegar e analisar tudo ali que está envolvido dentro dessa metodologia. Qual que é a frequência dela, qual que é a entrega, as funções que estão envolvidas dentro, quais as métricas que eu utilizo para analisar, qual que é a filosofia. Então eu vou até parar aqui para que você possa dar uma lida nessa tabelinha e possa ver ali as diferenças,
mudanças, né. Eu uso o Kanban por conta de ser algo que é simples de utilizar, é algo de fluxo contínuo, você consegue estar sempre realizando entregas, você tem, não precisa ter necessariamente uma função para ela, né, você não precisa ter funções igual o Scrum que tem, o proprietário de produto, mestre de Scrum, né, tem toda uma equipe de desenvolvimento. Você pode aplicar isso desde uma única pessoa a várias pessoas, tem um ciclo de vida com aquela tarefa que é menor, então você tem uma filosofia que ela é mais aberta à mudança e mais fácil ali para você colocar coisas no meio, que funciona muito para a forma com a qual eu trabalho com a minha equipe de marketing. Pode não funcionar tão bem para a sua, você pode preferir o Scrum, pode preferir até uma outra metodologia que não está sendo citada aqui, mas é interessante você se aprofundar e entender isso. Vou deixar alguns artigos aí na descrição que falam sobre Kanban, que falam sobre metodologias ágeis. A gente tem algumas coisas bacanas lá no blog do Desk Manager, que aí você pode se aprofundar e saber um pouquinho mais ali sobre outras possibilidades de metodologias. Inclusive, a gente tem um webinar com o Henrique e o Fábio, que é sobre a parte ágil, que é um webinar bem bacana também, que eu vou deixar o link para que você possa assistir e se aprofundar um pouco mais nisso, e às vezes até entender melhor ali se você está neste momento, se você está em outra etapa ali de trabalhar com essas metodologias ágeis, tá? O Kaizen é algo que vem lá também da metodologia Toyota. Eu gosto bastante de coisas relacionadas à metodologia Toyota e relacionada até mesmo a conhecimentos que hoje estão difundidos também na administração, mas vem muito da logística. E o Kaizen é uma metodologia que ela é bem relacionada a formas de pensamento, a forma de entrega, a mentalidade da sua equipe, da sua empresa, de você, dando um exemplo bem simples, sabe? Às vezes você tem aquela equipe que ela enxerga o problema, vê que o problema está ali e às vezes dá de ombro, finge que o problema está ali, até que alguém repare e fale desse problema. Em outras vezes você vai ter uma equipe que não, vai ver aquele problema, ela vai notificar você do problema, já com possíveis soluções, ou às vezes vai falar: "Ó, existia esse problema, eu já resolvi e estou só relatando o que aconteceu isso". E isso vai desde algo de ter papel no chão e a pessoa ser proativa de pegar isso e jogar no lixo, a você ver resultados, problemas de mercado que podem impactar financeiramente na empresa, e você saber alertar, passar aquilo para frente, fazer alguma ação ser proativa em cima disso. É algo que também fica aqui o link para você se aprofundar, é muito mais complexo do que isso, tem muito mais coisas e referências nas quais você pode se aprofundar, que é mais para pincelar, que é algo que você pode adotar para você mesmo como estilo de vida, mas é interessante se aprofundar nesse tipo de mentalidade e trazer esse tipo de pensamento para dentro da sua equipe, sabe? Não sei, às vezes você é um gestor ou você às vezes é uma pessoa que está enfrentando esse tipo de problema, sabe? Você fala: "Puta, minha equipe não é tão proativa, sabe, ela não entrega tantos resultados, é uma equipe que ela vai depender muito de mim, eu vou ter que ficar em cima", e falando: "Ó, tem isso aqui que você tem que resolver", então é legal, às vezes isso pode te dar um norte ali interessante. Níveis de energia é algo bem bacana que eu aprendi num curso de liderança consciente com a Mariviana. É um curso bem bacana que eu fiz e ela fala bastante sobre níveis de energia. E são insights assim que quando ela me trouxe, eu comecei a adotar muito para o meu dia a dia de trabalho, que é pensar assim: quando é que você tem mais energia naquele período, né? Tem até uns links aqui de uns parceiros nossos da Solids, que eu vou deixar depois também na descrição, com alguns artigos que falam sobre o tema, que pensa quais são as etapas que você mais tem energia no seu dia, né? Então você tem uma jornada ali de trabalho que às vezes é das 9 às 18, ou independente da sua jornada de trabalho, você vai ter ali momentos que você tem mais produtividade, né? Às vezes pode ser de manhã, pode ser à tarde ou pode ser à noite. Então você tem momentos ali com mais energia, mais disposição. A gente tem pessoas aqui na Desk Manager que são muito do dia, sabe? Elas chegam pela manhã já felizes, fazendo, executando várias ações, e elas são super proativas na parte da manhã. A gente já tem outras pessoas que na parte da tarde elas já estão nesse mesmo hype, às vezes na parte da manhã tá mais sonolenta, tá mais cansado, tá engatando. Então é legal você entender quem são essas pessoas na sua equipe e até mesmo como você oscila durante o dia, porque isso vai ditar
quais demandas eu vou pegar pela manhã. Às vezes eu preciso pegar pela manhã, se eu sou uma pessoa mais do dia, demandas que eu vão exigir mais a minha atenção, vai exigir mais a minha disposição, então eu posso fazer essas ações pela parte da manhã. Outros momentos você vê aqui os momentos que você vai ter menos, energia, você pode entregar outras tarefas que não vão exigir tanto dessa energia naquele momento. Então é legal você pensar nisso, pensar em quais são essas etapas, também se aprofundar nesse tema, né, ver os artigos que eu vou deixar para vocês, e se aprofundar nesse tema, porque é um tema que pode ajudar bastante você. Até saber em que momentos marcar reuniões, em momentos que você vai, executar ali alguma determinada ação, isso vai ser muito interessante. É algo bem simples, mas que faz toda a diferença. Eu garanto que eu comecei a aplicar isso. Até mudei algumas reuniões ali para algumas etapas do período da manhã do dia ali, que já me ajudam muito nisso. Tem outra ação que a gente começou a desenvolver também, ou no início do ano, no final do ano passado, que é o gráfico de competências, ou você pode ouvir aí como análise de DISC também, onde você vai fazer uma análise que os colaboradores do seu time, você consegue responder determinadas perguntas, essas perguntas vão gerar uma análise e te entregar um resultado, um gráfico semelhante a este que eu estou compartilhando aí na tela. Pensa que você pode ter ali um perfil que ele é mais analítico, ou é um perfil que ele é mais executor. Então, né, você tem uma pessoa que é mais de análise, você tem uma pessoa que executa mais. Ou às vezes você tem uma pessoa que tem um perfil mais comunicador, que se comunica mais, que fala bem. Ou planejador, que é mais estratégico, vai conseguir fazer planejamentos muito bons. E por que isso é interessante? Para que você saiba qual tipo de demanda passar para cada perfil. E até mesmo como esses perfis vão se relacionar dentro do seu time. Então, ter esse tipo de análise dentro de toda a sua equipe, se você é gestor, ou dos outros colaboradores, se você está trabalhando em uma equipe, é muito bacana para te ajudar nesse sentido. Então, às vezes, você faz esse tipo de análise e entende ali, opa, eu tenho um perfil que é mais comunicador, e eu tenho um problema ali, um déficit, mais na parte de planejamento, de execução. Isso vai começar a te dar até alguns. Vai parecer um horóscopo, isso é bem legal. Vai até te mostrar algumas coisas sobre você que você vai concordar, outras coisas que vão virar foco de atenção. E você pode trabalhar isso com um planejamento de desenvolvimento individual dos colaboradores, um planejamento de desenvolvimento individual seu, onde você pode ver o que, que você gostaria de melhorar e trabalhar para melhorar, ver onde você é bom e às vezes reforçar aquilo ou até mesmo utilizar aquilo para passar para outras pessoas. Então, essa análise ela é muito bacana, é algo que todos aqui na Desk têm, todo mundo do CEO ao estagiário, todos temos, e isso é muito importante para a gente entender ali os perfis. Num processo de contratação, às vezes você quer para sua equipe alguém que seja mais um perfil desenvolvedor, perdão, executor. Então você vai lá e pega aquele perfil exato, contrata aquele perfil que você precisa. Isso é bem legal. E aí tem uma frase aqui do nosso Jackson Lima, que tem o webinar dele, inclusive, que a gente pode deixar na descrição, que é responsável por toda a parte de cultura da nossa empresa, né? A gente tem um trabalho muito forte de cultura, que é o Jackson Lima, então ele tem essa frase que ele diz que mapear o perfil comportamental é o começo do processo de diminuição de atritos entre os colaboradores. Coloque a pessoa certa no lugar certo para a função certa. Então, se você está falando de uma equipe de alto desempenho, de uma equipe que está performando, que está sendo produtiva, isso vai ser muito relevante. Você ter as pessoas certas, fazendo as coisas certas nos seus lugares devidos. Isso vai ser super importante. Então, aqui só reforça a importância da análise. E lembrando que isso é a visão de alguém que está trabalhando ali com diversos times e está vendo os resultados desse tipo de perfil de análise de uma equipe inteira, de uma empresa inteira. Um outro recurso que você pode utilizar, que pode ser muito benéfico para ajudar com a produtividade, é fazer algumas perguntinhas básicas quando você for aceitar uma tarefa nova. Seja você estar aceitando essa tarefa nova de um cliente, de um fornecedor, do seu chefe, do seu liderado. Quando você receber uma tarefa nova, se certifique que você tem as respostas para as seguintes perguntas. Qual que é a ação que você vai fazer? O que que é que você tem que executar? Você tem que ter claro o que que é que tem que ser feito. Saber qual é a origem dessa ação.
Como eu disse ali, você pode vir por canais diferentes, pode se originar porque um cliente precisa, porque é uma nova tendência de mercado, porque é um produto novo, então é legal entender qual é a origem dessa ação. Qual é o destino dela? Depois que você executar essa tarefa, para onde ela vai? Como é que ela acaba? Como é que ela se encerra? Qual é o destino dela? Para onde ela vai? Isso é bem interessante você saber. Quem são os envolvidos? Às vezes você vai fazer sozinho, vai fazer com todo o seu departamento, vai envolver fornecedores, vai envolver terceiros de alguma forma. Quem que está envolvido nessa tarefa? É bem importante ter isso claro. Até para você poder pedir ajuda. Olha eu dando spoiler. Até para você poder pedir ajuda. Qual o prazo? Até quando você tem que entregar? Ah, você vai entregar daqui 10 minutos, amanhã, semana que vem, mês que vem, é para daqui um ano, quem sabe? É bom você ter claro isso. Qual que é o prazo? Prazos são super importantes. Então, qual o impacto? A gente muitas vezes não pensa no impacto daquilo. Pode ser algo que vai impactar no sentido de entrada de novos clientes para sua empresa, ou para melhoria de um processo da empresa, que pode também resultar de forma financeira. Qual que é o impacto que aquela tarefa vai trazer ali para sua empresa, para sua organização ou até mesmo para você. Então entenda bem essas 6 perguntinhas. Isso aqui vai ajudar muito e é um framework muito interessante para você ter. Se você pode ter tarefas templates na solução que você está utilizando, às vezes criar uma tarefa template que vai estar lá, por exemplo, nova tarefa, e essas perguntinhas na descrição da tarefa, pode ser algo que vai te ajudar muito na hora que você for absorver ali uma nova demanda para as suas ações, tá bom? Alinhar e acompanhar é uma outra ação muito importante que você pode ter. E o alinhar e acompanhar nada mais é do que ter reuniões periódicas de alguma forma que vão te ajudar com a observação dessas demandas. Você pode ter uma reunião que ela é trimestral, que é uma reunião mais demorada, onde você vai alinhar resultados daquele trimestre, vai alinhar ações que você vai fazer para o resto pro próximo trimestre. Então é legal você ter ali talvez uma reunião que ela pode ser trimestral, ela pode ser mensal, mas uma reunião maior que vai ser para esse alinhamento de tudo que vai ser feito num determinado período. Depois que você alinhou tudo que vai ser feito, o macro, o grosso que vai ser feito naquela ação, você pode ir para a próxima etapa, que é a parte da RPS, onde você tem na RPS acompanhar ali aquilo semanalmente. Então, por exemplo, eu faço com o meu time, todas as segundas-feiras a gente tira uma hora para falar sobre as demandas daquela semana, onde a gente se aprofunda ali em tudo que foi executado na última semana e tudo que a gente está planejando para fazer naquela semana. Então, é muito para se manter ali dentro das expectativas. A gente conseguiu entregar tudo que a gente queria entregar na primeira semana do mês, a gente está conseguindo acompanhar bem as demandas, surgiu algo novo ali que a gente não tinha pensado. É uma metodologia que a gente começou a utilizar no final de 2019, se eu não me engano, que com todas as equipes da Desk Manager e hoje todas as equipes nossas fazem as suas reuniões de progresso semanal. E isso é super importante. Às vezes isso pode ser bem interessante para você. Até se aprofundando um pouco mais no CPS, pensa que é você sentar com toda a sua equipe e bater ali todos os prazos, todas as datas, todas as tarefas, todos os estágios dessas tarefas com a sua equipe para você acompanhar aquilo. Às vezes pode ser até, aqui eu estou falando semanal, né, mas pode ser quinzenal, você vai depender muito da forma que a sua equipe entrega atividades ou que ela precisa desse tipo de acompanhamento, né? E outra que é bem legal é uma reunião de progresso do diário, que aí é uma coisa bem rápida mesmo, é algo para todos os dias você passar alinhando ali com a sua equipe. Eu faço isso pelas manhãs, então na terça-feira, da terça a sexta, que eu não tenho aquela reunião que é da semana, eu repasso ali com a minha equipe, ó, o que que você fez ontem, o que que você vai fazer hoje, você precisa de ajuda com alguma coisa, então, em torno dessas 3 perguntinhas, a gente vai conversando ali, vai falando um pouco sobre o que está acontecendo. Então, ali a gente já consegue identificar o que, que já está saindo de resultado naquela semana, às vezes identificar se precisa intervir, melhorar alguma atividade ali, e aí já fica bem alinhado também ali durante o dia, o que está sendo feito e como está avançando as coisas. E isso não significa reunião para tudo.
tá? Tem equipes que acabam, pra andar, para as coisas saírem, parece que tem que fazer reunião para tudo. E aí é aquela famosa frase, né, que é uma reunião que poderia ser um e-mail, e às vezes no e-mail você mata tudo ali. Então, fica muito atento a isso. É para você fazer reuniões para poder estar alinhado, acompanhando, para a informação estar passando ali entre as equipes, e não para você fazer reuniões para movimentar as coisas, para fazer as coisas. Aí isso é um outro tipo de reunião. Às vezes você precisa se reunir com uma pessoa do seu departamento ou de outra, para realmente fazer alguma coisa, para vocês sentarem e fazer algo acontecer. Aí é diferente, é uma coisa que você é prevista, às vezes uma reunião para realmente atacar um ponto em específico, e não você sentar ali, parar por horas e ficar horas falando, 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 e definitivamente não ir para ponto nenhum. E nesses 3 casos aqui, é legal sempre você tomar notas de tudo, tá. Você sempre, anotar o que que foi conversado, quando foi conversado. Se você não tem uma solução que vai ser possível você colocar um comentário que vai registrar o dia e a hora, tenha outras formas ali de você registrar, seja com pautas, com atas, mas é bom você registrar tudo que está sendo dito ali, para você não perder essa informação. E é legal você pensar na sua agenda, né. Você pensar em ter tudo isso, bem posto na sua agenda, até porque, as pessoas de outros times, de outras equipes, ou as pessoas da sua equipe, podem saber como é que você está fazendo suas ações, como onde você está, no que você está focado, né. A agenda do Google, como o print aí mostra, por exemplo, eu consigo consultar as agendas de outras pessoas, dependendo se ela deixa aquilo público ou privado, você consegue saber se tem uma atividade, às vezes até qual é a atividade, deixa isso tudo controlado lá. E se eu posso dar dicas para reuniões mais produtivas evite fazer reuniões muito longas. A gente tem por hábito de criar reuniões de 1 hora, mas às vezes aquela reunião não precisa de 1 hora, então quando você criar, sempre pergunta para o convidado ou já pensa ali: "Quanto tempo eu preciso para essa reunião? Eu preciso de 1 hora? Eu preciso de 15 minutos?". Não tenha medo de criar reuniões com menos tempo, assim como se for necessário, não tenha medo de criar reuniões com mais tempo, mas reuniões com o tempo necessário que você vai precisar para encerrar tudo que você tem ali. E inclusive pausas previstas, você pode pôr ali também na sua agenda. Às vezes o horário de almoço, às vezes o horário do café, para que você não comprometa aquele momento ali. Porque como a gente falou, né, o momento de descanso ele é bem importante também para a sua saúde mental, para a sua saúde física. Então também tenha claro ali. Por quê? Porque em alguns momentos pode aparecer aquela pessoa que vai reservar um horário na sua agenda, que é o horário que você estava querendo almoçar, ou estava querendo fazer uma pausa para tomar um café, então é legal você ter essas pausas controladas. Eu estou falando dessas 2 pausas em específico, mas às vezes você pode pôr pausas programadas para se levantar um pouco, sair para andar, tirar uns 5 minutos para andar, né. A gente aqui trabalha muito em escritório, às vezes acaba passando muito tempo sentado, isso não faz muito bem para a saúde, então é legal você prever também pausas ali para se mover. E colocando tudo isso ali, também lembra sempre de colocar espaços entre essas tarefas. A gente às vezes coloca ali das 9 às 10 eu tenho uma reunião, das 10 às 11 outra, das 11 ao meio-dia outra, e aí você vai ficar a tarde toda tendo reuniões, a manhã toda tendo reuniões, a manhã toda sentado na frente do computador, e você não previu fazer uma pausa entre as reuniões para levantar e ir no banheiro, para levantar e tomar uma água, para fazer uma pausa. Isso é muito importante, porque às vezes a gente está no meio da reunião e precisa ir no banheiro. E aí você pega e espera a reunião acabar para pedir 5 minutinhos para o outro para a próxima reunião, para correr no banheiro. Isso pode muito acontecer porque a gente não previu. Então, às vezes, você pode fazer algo que até eu adotei para o meu calendário, que eu coloquei ali reuniões, a reunião por padrão no Google Calendar vem como 1 hora, mas você pode regular isso, ajustar para colocar, por exemplo, para 50 minutos. Aí quando você vai agendar uma reunião, por padrão ela já vai puxar 50 minutos, você coloca ali 50 minutos, já tem 10 minutos ali, considerando um tempinho para você fazer uma pausa ali. Então é bem interessante você pensar nisso também, tá? E às vezes tenta colocar reuniões espaçadas e tudo mais, né? Ou definir um dia que é um dia que você vai ter a maioria das suas reuniões para você resolver tudo naquele dia e no resto da semana se dedicar a outras atividades. E inclusive é legal você usar a sua agenda para reservar tempo para atividades internas, para algumas atividades ali que você vai
focar na sua atenção e você precisa daquele dia, daquele momento da tarde, para focar especificamente nesse tipo de atividade. Você tem uma atividade, já bloqueia lá. Eu estou falando isso quando a gente tem pessoas que sempre vão ser chamadas, sempre serão envolvidas para uma atividade de uma reunião, uma atividade que pode comprometer o tempo. Então é importante você ter bem claro isso para você, tá? Deixa tudo controlado na sua agenda, ela pode te ajudar muito a ser mais produtivo ou produtiva. Essa matriz de esforço e impacto é uma outra ação que você pode trazer para o seu trabalho, que ela é bem bacana, que você pode utilizar ali para classificar a importância e a prioridade em qual momento que você vai pegar cada tarefa para executar. Por exemplo, você tem uma atividade que é escrever um e-mail. Você vai atribuir para ela uma nota ali, igual por exemplo, nesse gráfico traz, que é uma nota de 1 a 4, de qual o impacto de escrever esse e-mail. O impacto desse e-mail, ele é 4. É um e-mail super importante para um cliente, é um e-mail para um fornecedor, então ele tem um impacto muito grande. Qual é o esforço de fazer? O esforço é baixo, o esforço é 1. É muito rápido eu fazer esse e-mail, apesar do impacto dele. Quando você coloca essa nota, ele vai ter um lugar exato ali que você vai ficar, que eu não faço agora. Então você sabe exatamente ali ó, que sua tarefa vai ficar no faço agora. Então você vai lá e faz isso agora. É algo que o impacto é 1 e o esforço é 1. Então é algo que eu posso fazer quando der. Assim que der para mim fazer, eu faço essa tarefa. Não é algo tão prioritário, não é algo que vai importar tanto assim para minha organização. Já eu tenho algo que o impacto ele é 3 ou é 4, e o esforço ele é 3 ou é 4, ou, né, seja qual a nota que você atribuiu ali, mas uma nota alta, ele vem aqui em programar para fazer. Porque você vai ter que fazer aquela tarefa, você vai precisar agendar um momento, você vai precisar executar aquilo por conta do esforço que exige e o impacto que exige. Então você vai ter que ter ali aquele momentinho na sua agenda para se dedicar a fazer essa ação. Por exemplo, um relatório ou coisas do tipo. Já você tem algo que o impacto é menor, o impacto é 1, é 2, e o esforço ele é 3 ou 4, você pode ignorar. Por hora, você pode ignorar essa ação, porque o impacto dela, o esforço, apesar de ser alto para fazer, o impacto é menor, então eu posso ignorar por hora. Por quê? Porque eu tenho coisas programadas para fazer. Isso daqui não é uma regra onde você vai utilizar ela para deixar coisas paradas e sem execução. É algo que vai te ajudar a te nortear em qual a prioridade que você vai dar para cada tarefa. Terminou de fazer tudo que você tinha programado para fazer? Vai para todas as ações que você tem que fazer agora, vai para todas as ações que você tinha ignorado, vai para todas as ações que você tinha dito que ia fazer quando der. Você vai fazer esse ciclo se mover. A única coisa que você fez aqui nesse momento é priorizar essas ações. Isso é uma forma, uma matriz que você pode utilizar ali para te ajudar a priorizar esse tipo de demanda. Porém, você pode priorizar até de outras formas. Como eu tinha dito inicialmente, você pode utilizar labels para dizer o que que é prioridade alta, baixa e média. E aí você vai vendo ali o que é alto e qual é o tipo de prioridade. Essa matriz eu gosto dela porque ela traz a questão do esforço e isso em relação ao impacto é muito interessante para você realmente começar a enumerar isso de forma visual do impacto. É só um alerta que fica para você não ficar muito isso intangível, sabe? Você diz que o impacto ou o esforço é uma nota X, mas aquilo está se baseando numa análise superficial, ou pode ser uma análise que pode prejudicar a prioridade para você. Então, entra até aquelas perguntinhas que eu falei ali de você fazer antes de aceitar uma tarefa, que é de você saber exatamente qual vai ser o impacto e tudo mais, né, porque isso é entendendo não só o impacto para você, mas para quem te passou aquela demanda, para que você possa saber bem como priorizar essa tarefa, tá. E tem indicadores. Sejam indicadores de quantas tarefas você quer entregar na semana, no mês, no trimestre, indicadores que são
por operador que eu tenho cadastrado dentro do meu projeto, que eu tenho dentro do meu projeto, eu quero que cada operador entregue tantas demandas ou gere tanto de resultado, e aí você entenda da melhor forma, né? Se é uma equipe que as demandas podem ser quantificadas, porque não faz sentido você comparar a quantidade de tarefas quando um dos seus operadores entrega menos tarefas, porque pega alguma tarefa um pouco mais complexa e são realmente tarefas que se movem menos, ou operadores que fazem um monte de tarefas porque são tarefas rápidas. Mas é bom você ter esses indicadores claros, saber o que você vai analisar de cada um dos seus operadores, de cada um dos seus colaboradores. É legal você ver a questão do tempo, da qualidade dessas tarefas. Por exemplo, ver a reincidência, né? Quantas vezes você mandou algo para aprovar, ou veio algo para você aprovar que voltou para revisão. Já ter esse tipo de dado é bem legal para você saber até quem que está entregando mais coisas ruins, ou com problemas, ou com defeitos, que você pode pedir para fazer as análises, você pode voltar ali para fazer os ajustes. Então pensa bem em todos os indicadores de desempenho que vão ser relevantes de você estar monitorando naquele período, de você estar monitorando com todos os seus colaboradores e, é claro, fazer um reporte. Não adianta nada você monitorar esses indicadores se você não levar isso, seja para o seu chefe, não levar isso para o seu líder, não levar isso para os seus liderados, para os outros colaboradores, para os seus colegas. É legal você também compartilhar essas informações para que elas sejam indicadores que vão fazer parte da mudança ali, da melhoria e vão afetar ali nos seus resultados, tá? A gente falou sobre algumas coisas básicas, algumas coisas simples que vocês podem se aprofundar, mas eu acho que a grande lição que fica é: não tenha medo de errar. Se você for errar em alguma dessas ações, se você tentar aplicar alguma metodologia, se você tentar aplicar alguma ação para sua rotina de trabalho ali com seus liderados, você tem que tentar aplicar o Kanban ou colocar alguma metodologia de Kaizen ou coisas do tipo, não tenha medo de errar. Você vai poder, sei lá, entregar uma tarefa atrasada, você vai poder entregar alguns erros, mas você tenha sempre em mente em pensar em acertar mais. Beleza, eu errei, mas eu aprendi com esse erro, eu errei rápido, agora eu vou melhorar, vou acertar na próxima, eu vou entregar mais resultados porque agora eu já sei o que não fazer e agora eu vou focar em acertar e no que fazer. Então fica aí com essa frase do nosso CEO. A gente usa sempre aqui nas apresentações, então tem na apresentação do Jackson, da Tália, do Fábio, tem na minha também, que essa questão de trazer essa mensagem super importante aqui para vocês também. Para encaminhar para o fim, eu convido vocês a baixarem esses materiais, né? A gente tem este webinar que eu mencionei, que é um webinar que eu fiz com o Fábio, que é um webinar sobre gestão de projetos, que é bem bacana. A gente tem também este e-book que a gente escreveu aqui, que é um e-book que foca muito também no uso da nossa ferramenta de gestão de projetos. Então é só apontar a câmera aí para um desses QR codes e baixar estes conteúdos. Eu vou deixar aqui um tempinho para você, mas também é só pausar aí e aí escanear. Qualquer coisa você volta o vídeo aqui, volta para essa parte e pega aí o seu conteúdo, tá bom? Mas tá aí, dei um tempinho para você. Como eu falei lá no começo, o Desk Manager é uma solução de helpdesk, então você consegue fazer toda a sua gestão de chamados, mas também tem outras soluções dentro, como eu mencionei aqui ao longo do webinar, a gente tem uma ferramenta de gestão de projetos, mas a gente também tem uma ferramenta ali de CMDB, de SLA, de base de conhecimento, de ponto, de chat, que é integrada com um monte de solução legal, por exemplo, o WhatsApp e o Telegram. A gente tem um aplicativo ali de empresa, de pesquisa de satisfação, a gente tem o de despesas, que é integrado com o Kerouac, a gente tem o Gamification, que inclusive se você utiliza a parte de gestão de projetos, você pode estar no Gamification, porque cada tarefa que você conclui, vai lá um pontinho para o Gamification, a gente usa bastante aqui na equipe de marketing da Desk Manager, e você pode controlar tudo isso, todos esses 12 aplicativos, no aplicativo painel ali, ó, aplicativinho onde você consegue configurar quem que vai ter acesso ao quê, configurar suas equipes e muito mais soluções, ferramentas, funcionalidades
dentro do Desk. Inclusive conta com aplicativo, então você pode ter um aplicativo aí, ter o Desk também no seu celular, além de ter o Desk no seu computador. Então vai te ajudar a ser super produtivo aí, ter o Desk em qualquer lugar aí na palma da sua mão, beleza? Eu agradeço muito se você me acompanhou até aqui, acompanhou até o final. Se você tem perguntas, por favor, deixe essas perguntas nos comentários, deixe no chat aí do lado, manda e-mail para a gente aqui, se você recebeu o convite para esse webinar através do nosso e-mail, manda lá. A partir do momento que você baixar um daqueles conteúdos que estão lá no QR Code, você também vai ter acesso ao e-mail da Desk. Você pode depois responder, mandar uma pergunta, falar, Bruno, ó, pode mandar até crítica também, tá? A gente aceita crítica também. Pode, ó, eu queria que você falasse mais disso, faltou falar de algum tema em específico, eu queria saber onde eu encontro o material onde você falou sobre isso. A gente tem aí as pesquisas das quais eu citei, a gente tem outros conteúdos, a gente vai adorar ajudar vocês e até saber se isso aqui vale criar outro conteúdo. Às vezes, um dos temas ali dá para a gente aprofundar mais, criar uma outra palestra mais aprofundada, uma outra apresentação mais aprofundada, ou até um material visual. A gente está super aberto a indicações, o feedback de vocês vai ajudar bastante nesse sentido, tá? Eu faço convite para compartilhar lá no LinkedIn. Se você quer já compartilhar no LinkedIn, isso vai ser bem legal para movimentar a sua rede. Além disso, você pode compartilhar aí no grupo da empresa, compartilhar com outras pessoas. Dá um like, por favor, curtir ali, mostra se você gostou do material. Dá um dislike se você não gostou, também vai ajudar como indicador para saber se você não gostou do material. E a gente se vê aí nas próximas. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e tchau, tchau.